Olá pessoal, eu me chamo Jean-Pierre, sou filósofo, criador desse canal Filosofia e Mídia, né, no qual pretendo divulgar alguns vídeos filosóficos, não simplesmente sobre filosofia, mas sobre cultura em geral. Né. E, naturalmente, vocês que estão assistindo a esse vídeo devem ter chegado a ele por conta do filme Matrix, né? Que é o motivo do qual eu estou aqui falando com vocês e que eu pretendo, ao longo de alguns vídeos curtos, ou talvez não tão curtos, não me preocupo com a questão do tamanho deles no momento, né? Mas eu pretendo discutir novamente o filme Matrix, né? Que nesse ano de 2019 vai completar 20 anos desde o lançamento do primeiro filme, né? No caso, a Matrix, que é conhecido como Matrix simplesmente, mas que na verdade é um dos filmes da trilogia Matrix, que foi criada pelas irmãs Lily e Lana Wachowski, né? Wachowski. Então, eu recentemente retomei um pouco a lembrança desse filme, que para mim é importantíssimo, né? Não simplesmente como filme de ação e tudo, mas como um excelente filme para discutir questões filosóficas e que assim fez muito sucesso, principalmente o primeiro, né, se tornando um filme cult, mas os outros dois deles deixaram a desejar para muita gente por conta de ter perdido, talvez, para muitos, uma questão, sei lá, filosófica que o primeiro traria e que ficou um pouco, para muitas pessoas, perdida no segundo e no terceiro. Né? Mas eu não tenho interesse em rediscutir ou fazer o que muitos fazem com o Matrix, né? É, que é se limitar simplesmente à questão do primeiro filme. Para mim, toda a trilogia é fundamental na minha análise, né? Assim, não existe algo que seja melhor na primeira e ruim na segunda e na terceira. Pelo contrário, né? Eu acho que a grande questão é que muitas das questões que foram colocadas no primeiro filme, né, foram ampliadas no segundo e no terceiro, mas as pessoas meio que assim não conseguiram talvez ir além nas discussões, né? Desde o primeiro momento, a Lily e a Lana, elas pensaram Matrix como uma trilogia. Então, não dá para você pensar em Matrix como sendo apenas o primeiro filme, né? A Matrix. E como eu pretendo demonstrar nos próximos vídeos de um modo mais específico, né? Assim, tem questões extremamente importantes no Matrix 2 e no 3, no caso no Reloaded, no A Matrix Recarregada, né, o The Matrix Reloaded, e no The Matrix Revolutions, né, onde acontecem diversas revoluções que são extremamente importantes para a gente ser considerada hoje em dia. Antecipando um pouco da discussão que eu pretendo fazer, né, introduzindo um pouco já essa discussão nesse vídeo, eu gostaria de acentuar um pouco que é o seguinte, né? Que até retomando um pouco o que já foi discutido por muitas pessoas no respeito ao filme, né? A Matrix, o primeiro filme. Existe de fato uma questão muito forte no primeiro filme, que é a questão filosófica da metafísica, que é, para quem não conhece nada de filosofia, a metafísica é uma forma de pensar filosófica onde você vai discutir questões sobre a realidade, né? Mas não a realidade do seu ponto de vista físico, e sim do seu ponto de vista metafísico. O que seria essa realidade do ponto de vista metafísico? É a realidade do ponto de vista do nosso próprio conhecimento.
ou seja, o modo como nós conhecemos a realidade. E aí o filme, já de início, no primeiro filme, já deixa bem claro isso, né? Que essa questão do conhecimento da realidade é importantíssima e está ali presente. Será que nós conhecemos a realidade? Será que nós conhecemos a Matrix na qual nós estamos inseridos? E a Matrix aí seria especificamente a realidade, né? Eis a questão que o Morpheus, né, coloca primeiramente para o Thomas Anderson, né? Thomas A. Anderson, e que vai se tornar a questão do Neo, né? E é uma questão extremamente complexa, é uma questão que, como muita gente já discutiu, tem a ver com toda a teoria platônica, da ideia de separação entre o que é sensível e o que é inteligível, tem relação com a questão da caverna do Platão, né? Mas também tem relação com a questão da modernidade, quando Descartes vai colocar a questão, retomar essa questão do que é a realidade, retomar essa questão do ponto de vista do que é sensível, do que é inteligível, mas aí inserindo a perspectiva do sujeito dentro dessa realidade, como é que o sujeito conhece essa realidade, né? Porque em Platão temos a questão do que é essa realidade, ou seja, o conhecimento dessa realidade. Em Descartes temos a questão de como o sujeito conhece essa realidade, né? Então e aí tem uma percepção também do sujeito conhecendo a si mesmo, que seria a perspectiva socrática dentro da perspectiva platônica, né? E claro que isso vai mais recentemente se tornar a questão do Baudrillard com a questão dos simulacros e simulações. Bem, e essa questão que a gente vive hoje do real e virtual e tudo, o que é real, o que não é, né? Vivemos na vida real ou vivemos numa vida virtual? Bom, a questão antiga era: vivemos numa vida natural ou vivemos numa vida humana? Tinha a questão do conhecimento natural e do conhecimento humano, da realidade natural e da realidade humana. Hoje a gente tem a questão do conhecimento da realidade atual, que é essa que a gente vive no nosso cotidiano, e a realidade virtual, que é essa que a gente vive nas mídias de internet, né, conectadas à internet. Que é o ponto de partida da discussão da realidade que o Matrix propõe, né? Ele propõe essa discussão da realidade dentro da perspectiva do que é atual, a nossa vida cotidiana, lá, o Thomas Anderson trabalhando e tudo, e essa realidade virtual que é onde o Neo é um hacker e que vai, né, começar a despertar, entre aspas, aí, para o sistema, né, despertar, conhecer o sistema. Pois bem, então, essa seria a primeira questão, a questão clássica do filme, do primeiro filme Matrix, e que é colocada pela trilogia, né? Só que as pessoas, por essa questão ser uma questão extremamente filosófica e muito discutida do ponto de vista filosófico, né? As pessoas deixaram de lado uma outra perspectiva filosófica que está dentro do segundo e do terceiro filme, que é a perspectiva não mais metafísica, não é mais a perspectiva do conhecimento, da realidade em geral, mas é uma perspectiva ética social e política, né? Ou ética e filosófico-política, ou ética e filosófica e social e política. Coloquemos do ponto de vista ético e social-político, né? Ou filosófico-social-político, que é justamente como, a partir do momento em que nós conhecemos a realidade, nós passamos a agir dentro dela. Então, existe uma preocupação imensa de quem discute o Matrix, muito pelo primeiro filme, né? Que é como o Neo conhece a realidade, como o Neo se descobre como o escolhido, né? Para defender
de um certo modo, os oprimidos dentro dessa realidade, mas é uma questão puramente teórica. Não tem nada de prático nisso, né? O que se coloca a partir do segundo e do terceiro é a questão prática. E essa questão prática é uma questão ética, é uma questão social, é uma questão política, que tem uma fundamentação filosófica. Então, é extremamente importante discutir o Matrix dentro dessa perspectiva, porque agora o que interessa não é o meu conhecimento da realidade, mas como eu, diante desse conhecimento da realidade, ajo dentro dela. Faço alguma coisa para modificar essa realidade, para melhorar essa realidade, ou ainda para me libertar dessa realidade. Uma realidade que é onde eu me relaciono com as pessoas do ponto de vista ético, e uma realidade onde eu vivo dentro de uma sociedade e tenho relações políticas dentro dessa sociedade. Ou seja, tem toda uma questão de convivência aí entre as pessoas ética, social e politicamente que estão envolvidas no segundo e no terceiro filme. E claro, para quem observa desse ponto de vista o 2 e o 3, a gente começa a entender o quão complexo ele se torna e o quão difícil é você agora, se não quiser sair dessa realidade abstrata, né, compreender o 2 e o 3, o The Matrix Reloaded e o The Matrix Revolutions. Então, pensando desse ponto de vista de mudança de perspectiva filosófica que eu pretendo abordar a trilogia Matrix a partir desses vídeos, né? Tentando ressaltar justamente como o Reloaded e o Revolutions eles não perdem nada em relação ao primeiro filme, mas eles ampliam a nossa compreensão da realidade e fazem a gente pensar nessa realidade agora não simplesmente de uma forma abstrata, mas de uma forma extremamente concreta e faz com que nós hajamos dentro dessa realidade agora de uma forma mais ética, filosófica e política. E os questionamentos são muito mais complexos do que o primeiro filme colocam, apesar de já serem bastante complexos no primeiro filme, né? Mas se tornam complexos porque a cada vez mais a gente vai percebendo como a nossa ação é difícil. Como a cada momento que a gente conhece a realidade, a gente também tem dificuldade para agir diante dessa realidade. Então eu pretendo nos outros episódios, né, sim, fazer uma discussão um pouco mais atenta dessas questões éticas e sociais e políticas que estão presentes no The Reloaded, The Matrix Reloaded e do The Matrix Revolutions, né? E a partir dessas discussões fazer uma compreensão também, com que a gente tenha uma compreensão um pouco diferente da nossa, na verdade, tem uma compreensão de como é necessário, através do Matrix, a gente repensar, é necessário a gente repensar a nossa sociedade atual, né? E entender também a partir do Matrix como é que se coloca a nossa sociedade atual, porque é impressionante como, revendo as questões do filme, eu não revi o filme, na verdade, nem assim, praticamente todas as cenas estão na minha memória classicamente por todas as vezes que eu assisti aos filmes, né? Mas é interessante perceber como estão muito presentes ali questões éticas, questões sociais e políticas que até onde eu consigo entender, até onde eu posso perceber, são as nossas, da nossa sociedade atual, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista cultural, diz respeito às nossas sexualidades, os nossos gêneros, as nossas diferenças étnicas, raciais. Então, é importante que a gente, nesse momento, reveja um pouco o Matrix e agora com um novo olhar, né? Assim, a questão geral que eu me coloco dentro dessa releitura do Matrix é justamente, né,
A questão que está lá presente no primeiro filme, que é a possibilidade de sair da Matrix, né? De ir para além dela. E a questão é justamente essa, de até que ponto nós podemos ir para além da Matrix, sair da Matrix. E é uma questão bem mais difícil de ser pensada quando a gente vai para a prática, né? Para a prática, para a nossa vida real, quando os nossos conhecimentos e os nossos pensamentos impedem que a gente produza uma mudança real na prática e fazem com que a gente prefira manter uma realidade do jeito que está em vez de modificá-la. E no Matrix demonstra-se de uma forma muito interessante como é difícil essa mudança, né? E mesmo quando nós pensamos que modificamos essa realidade, a realidade se modifica e nos prende novamente dentro dela de um certo modo, né? E a gente fica meio que sem ter alternativas. Isso não quer dizer que a gente não tenha nenhuma possibilidade de sair da Matrix, né? Existe, mas a possibilidade de sair da Matrix requer uma mudança de pensamento ético, social e político, que não depende só do indivíduo, no caso o Neo, como é escolhido, né? Mas depende de uma mudança de perspectiva de toda a sociedade, na sua perspectiva política e ética e, em muitos aspectos, a sua perspectiva econômica, praticamente dentro da sua perspectiva econômica também, que não pode ser esquecida dentro dessa questão social, política e ética. Então, são essas as questões que eu pretendo discutir. Espero que vocês gostem, né? Então, nos próximos vídeos eu vou estar esclarecendo melhor como é que essas questões se colocam no filme Matrix, né? Na trilogia Matrix, e vamos ver no que é que dá, né? Quem não assistiu aos filmes ainda, eu acho que é legal assistir, mas quem não assistiu, não tem problema, pode entender o filme, vou fazer uma descrição do filme para poder esclarecer as questões, e aí não necessariamente precisa assistir, mas assistam, é um filme fantástico, em termos de muitas questões, assim, como filme cinematograficamente é fantástico, e é importante que, independente das questões filosóficas, a gente tem a questão estética aí de como o filme foi feito, de como ele foi produzido. Eu não pretendo me deter nessas questões, mas vou fazer referências a elas. E claro, quem não assistiu vai ter spoiler direto aqui, então se quiser assistir antes de eu falar do filme, dos filmes especificamente, é melhor do que depois, né? Mas de qualquer maneira fica livre para cada um fazer o que bem entender nesse caso aí, assistir ou não assistir, não importa, de um certo modo aqui na discussão, né? O que importa é a gente tentar entender como é que essas coisas se relacionam. Então é isso, vou discutir os três filmes da trilogia Matrix, e aí a questão vai ser justamente tentar analisar a teoria e prática que existe dentro do Matrix, né? E eu espero que vocês continuem assistindo aos outros episódios, tá certo? Aos outros vídeos. E quem tiver alguma questão para colocar em relação à Matrix, não vou resolver dúvidas do que é a Matrix ou do que é que tem no filme e tudo mais, mas quem tiver alguma questão interessante sobre o filme que começa a pensar, ou repensar agora, eu posso levantar isso em outros vídeos, né? Na hora que for fazer a análise de algumas partes dos filmes. Então, bem-vindos de volta à Matrix, né? E a gente vai voltar e ao mesmo tempo repensar essa saída nossa dela de novo, ok? Tchau pra vocês e até a próxima.